Boa noite, demais colegas vereadores, as pessoas que acompanham a sessão aqui nesta casa, os servidores desta casa, as pessoas que nos acompanham pelo Facebook e vão nos acompanhar pela Rádio 92, meu boa noite. Hoje, o bom da Câmara de Vereadores é que tu vem com uma ideia de discurso e tu vai mudando à medida que vai acontecendo. Mas vamos lá, que nem dizia Jack Stripador, em partes. Com relação, de uma vez, de funcionário público e terceirizado, nós temos que ter uma grande diferença. Os dois são importantes, os dois, sim, Paulinho, pode ser fiscalizado. Quando tu dizer que um terceirizado não pode ser fiscalizado, tu não tem ideia da administração pública. Isso que tu foi, o serviço pode ser. Como é que um terceirizado não pode ser medido o serviço? Claro que tem que ser medido. E outra, Paulinho, eu te desafio a trazer na próxima sessão o número de concursados quando tu foi 4 anos vice-prefeito. Quantas pessoas entraram na Prefeitura de Tiradentes como concursado? Porque tem aqui 3 servidores públicos hoje assistindo nós. Discurso para afagar funcionário público é fácil. Está aí o José Carlos, que era prefeito na gestão anterior, quantos foram contra? Quantos foram perseguidos pelo José Carlos? Quantas pessoas tomaram administrativo sem dever? Eu mesmo fui advogado de funcionário público por injustiças feitas pelo José Carlos, o maior perseguidor que eu já vi neste município de Três Passos. Está aqui, os funcionários que hoje estão aqui, uma boa parte não apoia o José Carlos, ou não apoiou, ou era contra o José Carlos. Eu acho que falar do funcionário público, sem ser do fundo do coração, isso é demagogia, e eu teria vergonha de ser elogiado por uma pessoa que está falando por politicagem. A minha esposa é funcionária pública. Jamais falaria mal de um funcionário público. Não só porque ele passou num concurso. Tem seus méritos. Quantos funcionários públicos já fazem desde o tempo do Beto, que eu tive a oportunidade de ser secretário junto com o Beto por 8 meses, desde aquela época, olha quantos funcionários públicos são meus grandes amigos. Sempre tive um grande apreço pelo trabalhador. Agora, que tem vadio, tem. Tanto no funcionário público, quanto na iniciativa privada. Tem colegas de vocês, funcionários públicos, que ninguém quer no seu setor de tão vadio que é. Isso vocês sabem que é verdade. Tem gente que ninguém quer. Está lá, cada um empurrando um para o outro, porque é vadio. Daí acontece, sim, maldades. Maia, vou te dizer para ti, tu foi uma das grandes surpresas minhas. Boas surpresas. Como pessoa, não conheço tanto o teu trabalho, e o seu João não disse o teu nome. O que ele disse realmente, não, eu posso ter, mas entende? Mas assim, não acompanho o teu trabalho, mas tu é uma pessoa que eu já tenho dito isso no decorrer das sessões. Foi uma grata surpresa como pessoa que eu conheci aqui dentro. Então eu não tenho por que falar mal de funcionário público por falar. Que a gente tem sim que pensar no terceirizado, tem. Ouvi de um funcionário público aqui que pode dar ação trabalhista caso seja terceirizado alguns setores. Isso aí é o quê? Isso aí é tu falar sem argumento. Então, essa é a minha opinião. Valorize muito. Se vocês perguntarem no administrativo quantos bons amigos eu fiz quando trabalhei ali, quantas boas amizades eu fiz quando tive a oportunidade de ser secretário. Então, não é essa a questão. Eu não me importo se é terceirizado, se é CC ou se é concursado. Claro que o concursado ele sempre tem mais responsabilidade porque ele corre o risco de perder um cargo que é pro resto da vida se ele se cuidar. Óbvio que ele vai ter mais responsabilidade. Claro que um CC, ele talvez não renda tanto porque ele sabe, eu vou sair agora no final do mandato do prefeito, ele se elegendo ou não, talvez. Claro que tem isso. Se é que nem um jogador quando vem de empréstimo, um jogador quando é contratado, é diferente. Dizer, Paulinho, que o concurso público foi mérito dessa bancada, isso é uma desfaçatez, é uma... Eu não sei o que dizer. Mas não tem ideia, Paulinho. Mas da onde? A gestão passada, tá certo que tu caiu em Três Passos faz pouco tempo, Paulinho, que tu não conhece a vida de Três Passos. Faz desde quando não sai um grande concurso público? Tá aí os funcionários públicos. Funcionário público
Nós podemos falar bem ou mal, mas burro não são, porque passaram numa prova. É só vocês olharem e pararem para pensar, o Paulinho tem razão, que é por causa desse mandato, dessa bancada, ou é porque a administração fez um concurso público que ninguém teve coragem de fazer? Porque o fundo era um grande problema. Fazer um concurso público sem mexer no fundo de previdência era a maior incompetência que qualquer prefeito poderia fazer. Esse executivo, essa administração fez a mudança. Não mexeu no direito de nenhum servidor que está aí hoje. Ouviu o sindicato, apesar de que, Dudu, o sindicato sempre teima em falar mal do executivo. Nunca vocês foram tão ouvidos. Mesmo no grupo, Dudu. No grupo tu é uma pessoa, na nossa frente tu é outra. Tu vive criticando a administração e nunca foram tão bem tratados, nunca tiveram tanto ouvido como nessa administração. Ou é mentira que eu estou falando? É isso que eu não entendo. Às vezes a gente gosta de sofrer. Isso é que nem o marido ou a mulher que apanha. Às vezes gosta, parece que gosta. Porque não aprendeu nos últimos 4 anos, 6 anos do José Carlos. Não aprendeu que sindicato não tinha voz nenhuma. Parada de ônibus. Quantas vezes foi pedido parada de ônibus nessa Câmara por mim, vereador? Quantas vezes foi atendido? Nunca. Agora dizer, Paulinho, quantas pessoas cabia nas paradas de ônibus que tu fez quando tu era vice-prefeito em Tiradentes? Dizer que uma parada de ônibus para 25 pessoas? Mas em que mundo tu vive? Tu tá lá no Titanic, lá no fundo do mar, junto com os bilionários? 25 pessoas numa parada de ônibus? Vocês acham que isso aí é uma coisa decente de tu defender? Seu João, uma parte. Mas tá louco, Paulinho. Obrigado, Nada, por me dar uma parte. Você tocou num assunto muito importante agora. Porque se eu falei na quinta de noite, depois do meu grande, eu vou falar muito mais ainda. Porque eu não citei o nome de ninguém. Porque você, Gilmado, fez narrativa de noite. E o teu partido é acostumado a fazer narrativa. Eu digo de convicção. Porque você não muda. Porque eu sempre tenho respeito, eu tive respeito, não toquei no teu nome essa noite. Porque, que nem o Nada está falando, eu tenho minha maior admiração pelo funcionário público. Nós temos grandes funcionários públicos que vestem a camisa, fazem pelo que assumiram e trabalham. Se tem meia dúzia, não, que você devia ser o exemplo, que tu não é. E vou te dizer depois, porque eu vou te dizer, Gilmar, mais uma, pode me retratar depois. Eu depois nos 2 votos que eu tenho aqui. Tá sabendo? Tá sabendo? Aí que tá a realidade. Sim, mas se funcionário público, a realidade é essa. Aí tu quer vir, eu não falei teu nome, eu sou respeitoso. Enquanto que eu sou muito mais velho, você é mais novo, não me respeitou. Mas depois vou falar mais. Obrigado pela gentileza. Vamos lá. Hoje eu queria, na verdade, não, da minha parte, não vai me atorar a palavra, senhor. Eu queria dar os parabéns para a comunidade da Esquina Santo Antônio pelo excelente evento que fizeram. Eu acho que foi, quem esteve lá, né? Os colegas aqui também estavam. Foi um evento maravilhoso ver toda a comunidade trabalhando em conjunto em prol de uma ação. Então, eu acho que foi muito bom o Café Colonial, pela emoção de ver toda a comunidade junto trabalhando naquilo. O que eu queria falar hoje, ele fala um pouco do ser humano, essa era a minha ideia de trazer hoje, porque nós acompanhamos, mas também vereador também é ser humano, então falar de nós, Paulinho também é falar de ser humano. Que nós acompanhamos agora, dias atrás, por muito e muito tempo, acompanhamos aquela história daquele submarino, então, que foi em busca do Titanic e 4 milionários, junto com uma pessoa, então, da empresa, afundaram, morreram. Houve uma força-tarefa dos Estados Unidos, Canadá e França para tentar resgatar, para tentar achar, para tentar salvar essas pessoas. Todo mundo acompanhou, todo mundo se emocionou, e aí que vem a minha fala. Nesse mesmo tempo que essas 4 pessoas que pagaram mais de 1 milhão para fazer essa viagem, assinaram um documento de que eles poderiam morrer e estavam cientes disso, afundou um navio na costa da Grécia com 700 refugiados, 700 pessoas.
Dessas 700, 100 pessoas eram crianças. Mais de 300 mortes. Então, esse é o ser humano que nós somos hoje, que o mundo vê. Ninguém fala, nenhum país fez uma busca, mandou equipes de salvamento para tentar salvar essas pessoas. Eram migrantes que saíam de países em guerra, saíam de países que estavam afetados por tantas guerras como Líbia, Paquistão, a própria Palestina. E essas pessoas morreram sem menos ter chance do mundo falar delas. Então, a gente começa a repensar o que é o ser humano. O que a mídia busca? Será que a gente não teria que ter vergonha de se preocupar tanto com 4 milionários que foram em busca daquela ânsia de cultivar a morte, parece, e lá ver aqueles cadáveres, aqueles ossos que talvez estejam lá? Imagina! Tu poder ver um esqueleto que talvez nem exista mais, mas tu vê escombros. Como o ser humano chega a tão baixo, não de profundidade, mas na sua alma, na sua essência. Quando mais de 300 mortes não gera notícia nenhuma, enquanto que por serem milionários, por estarem numa lata de sardinha mal acabada. Então é isso que eu queria falar hoje, porque é uma coisa que choca, é uma coisa que magoa, e é uma coisa que realmente chateia, porque isso somos nós, seres humanos. Boa noite, obrigado. Obrigado, Nader. Eu convido agora o vice-presidente dessa casa, vereador Paulinho, para